A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Graças a Deus por mais um dia qual o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de estar aqui transmitindo a todos vocês mais umas das minhas experiências, a qual o Senhor me transmitiu, me dando a oportunidade de estar repassando para que haja edificação na sua vida e haja um despertamento, pois nós estamos nos últimos dias e necessário é que a igreja venha se despertar, se atentar para as coisas espirituais, para aquilo que não se vê com os olhos físicos, pois nós sabemos que estamos vivendo constantemente, todos os dias, batalhas travadas, batalhas constantes, aonde nós estamos sempre em uma luta entre a carne e o espírito. É um combate cotidiano, aonde aquele que verdadeiramente quer servir ao Senhor em espírito e em verdade deve estar assim combatendo. É como diz, matando um leão por dia e assim alcançando a vitória que o Senhor tem para nós. E nesse áudio de hoje, eu quero trazer um despertamento à igreja acerca do que se tem colocado diante dos seus olhos, o que tem sido de alimento para sua alma, para sua mente. E infelizmente muitas pessoas têm se deixado levar pelo que veem, pelo que ouvem, porque muitas pessoas são de muita facilidade para serem manipuladas. Existem pessoas que têm uma facilidade enorme de ser influenciada. Então, hoje em dia, nós vemos pelas mídias sociais que existem muitos influenciadores digitais, existem muitas pessoas que estão se colocando aí nas mídias sociais, nas redes, na mídia televisionada, onde essas mesmas pessoas influenciam multidões, e multidões são arrastadas a seguirem pessoas que não têm base nem fundamento cristocêntrico. Então, nós devemos vigiar com tudo quanto ouvirmos, com tudo quanto colocamos diante dos nossos olhos. E à luz da Bíblia, nós vamos ver que o salmista Davi, ele diz em um dos salmos, que está localizado em Salmos 101, um cântico que diz, no 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará. Então, ele está logo falando que não irá colocar coisas más diante dos seus olhos. Porque, queridos, o nosso corpo, ele é templo de Deus, templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, nós devemos zelar por ele. Glória a Jesus. Como diz em Mateus 6, 22, a partir do 22 diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, pela palavra do Senhor, já está claramente nos afirmando que a candeia do corpo são os nossos olhos. Glória a Jesus. E sabemos que através dos nossos olhos, ao vermos algo, como diz um ditado muito conhecido, que os olhos não veem, o coração não sente. Então, muitas das vezes, coisas são implantadas na nossa mente através dos nossos olhos. E claro, através dos nossos ouvidos também, do que temos ouvido. Como a palavra do Senhor nos diz em Isaías 55, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a nossa alma ela se fortalece, ela se alegra na presença do Senhor. Então, queridos, eu quero iniciar trazendo um dos sonhos a qual o Senhor me transmitiu numa madrugada. Então, no sonho, eu via uma jovem deitada sobre uma cama. Enquanto ela estava deitada sobre a cama, ela era despertada na madrugada para orar. E eu olhava atentamente e eu via que ela despertava, se levantava
Porém, ela estava muito cansada e ela não conseguia orar. Ela não conseguia se levantar, se pôr de joelho para orar durante a madrugada. E ela novamente retornava a dormir. Nisso que essa jovem retornava ao sono, eu via um espírito, um demônio preto que se aproximava da sua cama e começava a colocar, a implantar na mente dela setas, dardos. Eu via claramente ele colocando dardos na mente dessa jovem. E colocava e colocava. E novamente eu via Deus despertando essa jovem para orar. E dessa vez, quando ela acordava, ela já acordava com os efeitos dos dardos na sua mente. E havia um pensamento sobre a mente dela, que não era necessário orar. Que para que orar se Deus já sabe exatamente o que você precisa? Para que falar com Deus se Ele conhece exatamente a sua história, a sua vida, Ele sabe o que você necessita? Então essas eram as ideias a qual o inimigo já tinha implantado por conta dela não se levantar, se posicionar para orar diante da presença de Deus. Então com esses pensamentos, ela acabava se deixando dominar por esses pensamentos e ela retornava ao sono. E ao retornar ao sono, era como se ela estivesse pensando, realmente, para que orar? Realmente eu estou muito cansada, então eu vou voltar a dormir. Então ela voltava a dormir. E nisso, eu ao observá-la, eu via que um fruto aparecia flutuando por cima da sua mente, por cima da sua cabeça, melhor dizendo. Ela estava deitada e eu via um fruto que aparecia de frente à cabeça dessa jovem. E eu observava aquele fruto e eu via, era como uma manga grande, porém o fruto estava totalmente podre. Por cima estava aberto, estava podre, estava estragado. Eu via claramente aquele fruto estragado. Então, logo eu tinha ideia, eu estava entendendo aquilo que eu estava vendo. Que por não orar, por não se levantar para orar, o fruto, as obras daquela mulher seriam frutos reprovados diante de Deus, frutos maus. Mas eu quero que você entenda esse sonho até o final, eu quero que você ouça, para você compreender o motivo daquela jovem não ter forças para orar, o motivo dela estar naquela condição a qual ela se encontrava. Então, eu via que aquele fruto estragado. E novamente aquela jovem despertava. Só que quando ela despertava, era como se o relógio voltasse no tempo. E eram 11 horas da noite, exatamente o horário que ela tinha se deitado para dormir. Então ela despertava, no seu quarto havia uma televisão de frente à sua cama. E em cima da televisão tinha um celular. E ela olhava e descia as escadas do seu quarto, ia para a sala e via a sua mãe, via a sua família. E ao olhar para sua mãe, ela falava: "Mãe, o que essa TV está fazendo aqui? Nós não tínhamos nos desfeito dela, por que ela está aqui? E a outra estar no meu quarto?" E então a mãe dessa jovem olhava para ela com um olhar como que rindo e falava assim: "Mas qual é o problema? Porventura essa televisão seria um exterminador do futuro?" E de repente essa jovem olhava para a televisão. A televisão ligava sozinha. E quando a TV ligava sozinha, aparecia na tela. Eu via muito fogo, muitas chamas na televisão. Aparecia um fogo e no meio das chamas aparecia um demônio como que era uma máquina. Eu creio que os irmãos conhecem o filme, já ouviu falar do filme do Exterminador do Futuro. E eram máquinas destruidoras, né? Máquinas que se levantavam para destruir os seres humanos. Então, no sonho, eu via que a TV estava em chamas. A imagem que aparecia era de chamas e aparecia uma máquina. E aparecia na tela: o destruidor de futuro. O destruidor de futuro.
E ao ver aquilo, eu entendia claramente o que estava sendo transmitido através daquela revelação. Que muitas pessoas têm tido seu futuro destruído porque têm colocado diante dos seus olhos filmes, séries, novelas totalmente satânicos, consagrados ao inferno, consagrados a Satanás. Tem parado para ouvir aquilo que não é edificante, aquilo que não traz nenhum benefício, aquilo que não traz saúde espiritual, aquilo que traz fortalecimento para a alma, mas sim que consome a sua alma e que te aprisiona e te faz refém do mal. Então eu via e entendia claramente aquele contexto todo. Aquelas TVs que haviam dentro da casa eram TVs antigas. E a jovem chegava até a mãe e perguntava: mãe, por que essas TVs estão aqui se nós já tínhamos nos desfeito dela? Então aquelas TVs eram antigas, já tinham sido desfeitas. Só que no sonho eu via que a TV estava lá. E eu via aquela jovem se indagando para a mãe: por que essa TV está aqui se nós já tínhamos nos desfeito dela? O que é que eu posso te transmitir através disso? Desde a criação da TV, muitos podem até criticar e dizer: ah, Rafaela, mas você está sendo contra a TV. Se vocês forem parar para analisar os estragos que uma televisão pode trazer dentro de um lar, talvez você possa dizer: não, mas isso é pesado demais para mim. Eu não concordo com isso. Claro, respeito sua opinião, mas diante do que eu tenho visto, diante do que eu procurei estudar também, a própria ciência explica os danos que uma televisão pode trazer à saúde física, mental, tanto de uma criança no seu crescimento, como de um adulto, transmitindo vários tipos de males. Vou citar para vocês, como problemas de cognição, ou seja, de aprendizado, de atenção. A TV limita a imaginação por não exigir esforços das funções cognitivas, deixando-se levar pelo que ela exibe, sem valer-se de que uma escolha criteriosa por causar um empobrecimento psicossocial. Então você vai ver que um dos fatores cognitivos. O alvo é a sua cognição, é a sua mente, é o seu raciocínio direto. Também causa depressão, funções cerebrais. Quando vistas por mais de 20 horas por semana, a TV pode danificar a função do lado esquerdo do cérebro, inibindo o desenvolvimento lógico verbal em crianças ou reduzindo em adultos. Então você vai ver que muito retardo mental hoje se dá por conta dessa falta de atenção. E muitas crianças, os pais, por questão de tempo, deixam crianças na frente de uma televisão e expostas a vários tipos de contaminação, como desenhos, filmes, que não irá trazer nenhum benefício às crianças. E com essa questão das crianças, eu venho trazer mais um dos relatos de sonho a qual o Senhor me trouxe com relação às crianças. Pais e mães, tenham cuidado com seus filhos. Vejam exatamente o que vocês têm colocado nas mãos deles. Vejam o que eles têm feito, acompanhem os seus filhos. Eu sei que existem pais e mães que não têm tempo de dar muita assistência aos seus filhos. Eles acabam sendo criados pelos seus avós ou por babás. Então eu vejo que, infelizmente, a negligência tem sido tanta e nós olhamos para o mundo e vemos pessoas frustradas, crianças que abrem a boca e falam que é um menino, diz que é uma menina, a menina diz que é um menino. Você vai ver que o mundo tem tentado implantar na mente das pessoas a ideologia de gênero, onde a criança ela não tem o sexo definido, ela pode dizer se ela é uma menina ou se ela é um menino, ela é quem decide. Então você vai ver e observar o estrago em que o mundo está, o estado em que nós estamos vivendo, onde as nossas crianças estão reféns do engano do mundo. E a palavra do Senhor é bem clara ao dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens,
para que não vejam a luz da verdade. Por isso que vemos multidões e multidões indo para o precipício, indo para o inferno, porque Satanás cegou o entendimento e elas não conseguem ver, cegas. Muitos estão cegos espiritualmente, definhando. Então, eu via também, com relação às crianças, um sonho bem claro. Eu estava na frente de uma TV, eu via que nessa TV passava filmes, passava desenhos como da Walt Disney, como Mickey Mouse, e eu via que um dos personagens do Mickey Mouse pegava uma criança que estava assistindo e ele puxava para a TV, puxava para dentro da TV. Aquele personagem pegava a criança que estava na frente da TV, puxava, isso eu vendo. E ao puxar a criança para dentro da TV, eu via que aquele personagem da Disney começava a agredir, começava a bater naquela criança. E eu ficava atenta, olhando e vendo que aquela criança estava sendo atormentada, estava sendo espancada por aquele personagem. E qual era o entendimento que o Senhor me trazia claramente? Que as crianças que estão assistindo desenhos, que estão na frente de uma televisão, a alma delas estão sendo atormentadas. O psicológico dessas crianças estão sendo atingidos, estão sendo bombardeados. Satanás tem investido muito nas crianças e de forma pesada. Por quê? Porque elas são o futuro. Uma criança hoje, ela aprendendo o caminho do Senhor, amanhã ela será um servo de Deus, uma serva de Deus, bem-aventurado, irá fazer a diferença no mundo. Mas uma criança hoje, instruída por Satanás, lá na frente, o que ela será? Qual será o futuro dessa criança? Nós vemos que o homossexualismo, ele tem tomado conta de uma forma desenfreada nesses últimos tempos. Nós vemos que, ao olharmos para esse mundo, muitas coisas que antigamente eram vistas com maus olhos, hoje em dia a maioria das pessoas estão aplaudindo, estão ovacionando, estão se agradando, estão apoiando, estão dando apoio a práticas que são abomináveis diante de Deus. E já trazendo essa questão do homossexualismo, Deus me trazia um sonho. E eu vim trazer para vocês também mais um dos sonhos, nessa série de sonhos revelativos com relação ao homossexualismo. Queridos, eu via, em um sonho, eu via uma criança, uma menina, aparentava ter uns 3 anos de idade, muito linda a menina. Eu via que a sua mãe lhe dava uma mochila. Quando ela recebia aquela mochila, eu via que naquela mochila tinha o desenho da Pequena Sereia, a Little Mermaid. Então eu via que a mãe dava essa mochila a essa criança e a criança pegava a mochila e começava a brincar, colocava no seu colo e ficava brincando. E eu lembro que tinha muitas imagens da Pequena Sereia em miniatura, por toda a mochila tinha a imagem da Pequena Sereia. E eu via que essa criança, ela ficava brincando com essa mochila, ela só vivia com essa mochila, sempre estava com a mochila no seu colo. E era a mochila que a mãe tinha preparado para que ela fosse para a creche. No sonho eu via claramente, irmãos, que ela tinha uma amiguinha. E essa amiguinha, elas estavam sempre juntas e elas cresceram juntas. Nisso, eu vi a história dessa criança, da sua pequenez, né, aparentando os 3 anos de idade, o seu crescimento. E eu via que na fase adulta, jovem, melhor dizendo, na fase jovem, ela e essa amiga se tornavam lésbicas. E eu via que essa menina, ela já tinha uma aparência de um menino. Seu cabelo era curto. E a sua amiguinha, que era a sua amiga de infância, estava ao lado dela. E as duas estavam uma pegada à mão, a outra, em frente ao mar. E eu via elas de frente para esse mar. E elas iam para o mar, saltar no mar, como se fosse uma sereia.
Então eu entendia claramente o que Deus estava me mostrando. Esses desenhos Walt Disney são todos consagrados e eles são apresentados para as crianças com um intuito, que é deturpar a mente, que é para destruir a infância das crianças, para que elas venham ter um futuro maligno, um futuro projetado por Satanás. Então, vou retornando à lembrança da TV, do sonho da TV, onde aparecia na tela o exterminador do futuro. É isso. O diabo, ele colocou em muitos lares, universalmente, para que todos pudessem se banquetear no banquete de Satanás, aonde o futuro de muitos seriam destruídos. E nós sabemos que o fim da vida daquele que não segue a Jesus, que não anda na verdade, que vive segundo as obras da carne, que andam segundo as suas vontades, o fim é o inferno. O fim é a morte eterna, lago de fogo e enxofre que nunca se apaga. Então, o projeto de Satanás é destruir o máximo de almas possíveis, arrebanhar o máximo de almas possíveis e levar para o inferno. E nós vemos que o homossexualismo, a ideologia de gênero tem ganhado muita força nesses últimos dias. E nós vemos que o número de famosos que se intitulam homossexuais, gays, lésbicas, tem crescido também. Por quê? Muitos que são cantores, atores, atrizes, eles estão se colocando nessa condição. Por quê? Porque existe um propósito, eles são influências para o mundo. Então as pessoas que assistem essas pessoas acabam sendo manipuladas, tendo a sua mente manipulada a achar que é normal. A achar, não, Deus é um Deus amoroso, é um Deus de amor, então viva o amor, que na verdade isso não tem nada de amor. É pura sodomia, é pura obra de Satanás. E nós sabemos pela palavra de Deus que essas obras são abomináveis. Nós vemos que Sodoma e Gomorra foi destruída porque era uma cidade devastada pelo pecado. Nós vemos que os 2 anjos que foram até aquela cidade para resgatar a vida de Ló e da sua família, porque o Senhor já tinha decretado sentença, juízo sobre aquela nação, os homens daquela terra, daquela cidade, quiseram se aproveitar, quiseram se apossar dos 2 anjos e estavam com toda a fúria para tentar invadir a casa de Ló, para poder se apossarem dos anjos por sua formosura. Os homens da cidade foram uma multidão de homens, uma multidão de homossexuais, espíritos malignos do inferno que se apossaram da mente do homem e da mulher. Então nós, como servos de Deus, nós devemos estar sempre analisando o contexto da nossa vida, o que está em nossa vida, o que está em nossa volta, o que nós estamos sendo cercados. Porque Satanás, ele vem com sapatinho de lã, como muitos dizem, sapatinho de algodão. Ele vem para tentar enganar. E ele nunca vai vir com aparência de perverso como ele é. Ele nunca vai vir com essa aparência, não. Ele vai vir em forma de anjo de luz. Ele vai vir como algo bom, como algo agradável aos seus olhos, como algo que vai encher os seus olhos, de forma onde você não veja a maldade. Mas se você estiver em Deus, em oração, em jejum, em palavra, em Bíblia, porque infelizmente o que tem faltado nesse mundo é palavra de Deus, poder de Deus, tem faltado unção, tem faltado essência. Porque muitos têm passado horas na frente de um celular, na frente de uma televisão, se contaminando com o que não presta, vendo o que não presta, se alimentando sua mente de cargas pesadas, satânicas do inferno, projetos criados por Satanás para tentar destruir a humanidade e tornar o homem ainda mais cego, tornar o homem ainda mais vulnerável aos seus planos. Então nós, como povo de Deus, nós devemos estar abalizados na palavra, pautados na palavra de Deus, que é luz para as nações, que é poder de Deus para trazer libertação. E eu creio que o Senhor Deus, com sua mão poderosa, virá para libertar muitas vidas. Mas é necessário que a igreja se posicione, porque o Senhor quer trazer assim um avivamento. Então por isso que Deus está nos trazendo o despertamento. Tudo que está acontecendo no mundo é um despertamento espiritual para preparar o povo, preparar a igreja para o arrebatamento.
O Senhor vai avivar o seu povo, vai despertar muitos que estão dormindo, multidões que estão dormindo. Eu me recordo que antes de surgir uma banda famosa coreana, onde tem tomado a mente das adolescentes de uma forma que não se dá para entender, é algo totalmente satânico, uma doença, uma febre que surgiu no meio das adolescentes, um grupo de jovens conhecidos como os BTS, sei lá, BTS. E eu via que, durante um sonho que o Senhor me deu, eu via que surgia uma banda. Antes desse grupo surgia um grupo de jovens rapazes que cantavam e dançavam ao mesmo tempo, e eles arrebanhavam uma multidão no mundo inteiro. Irmãos, eu via muitos adolescentes, muitos jovens correndo na rua como loucos por causa dessa banda. Essa banda tinha dominado a mente deles. Então, sabemos claramente o pecado da idolatria. Muitos têm se tornado idólatras, com muitos ídolos em seu coração. Muitos acham que idolatria é somente ao ver uma imagem, as pessoas que se prostram a imagens de esculturas. Mas a idolatria é algo que toma o lugar de Deus no seu coração. Isso é idolatria. Quando você não presta o seu tempo para as coisas de Deus, para a oração, para a leitura da Bíblia, para a palavra, para a consagração, quando você não prontifica a sua vida a se santificar diante da presença de Deus, você está abrindo um portal enorme para Satanás entrar na sua vida e destruir. Então, necessário é que todos venham se humilhar diante da presença de Deus, reconhecendo o seu estado de miséria e de perdição, e se arrepender enquanto é tempo. Retirar a malignidade dos seus olhos, porque é através dos olhos, queridos, e dos ouvidos, que são portais de entrada para nossa mente, que o inimigo tem alcançado muitas almas. O inimigo, ele tem de todas as formas tentado destruir a humanidade. Então nós, se verdadeiramente nesses últimos dias quisermos alcançar o céu, caminhar para a nova Canaã, a qual o Senhor nos preparou, para a nova Jerusalém, para a morada eterna, para sermos alcançados pelo Senhor, nós devemos perseverar em santidade, em temor ao Senhor, se apartando do que é mal, renunciando às obras da carne, renunciando às práticas da carne mundana, aonde muitos infelizmente não querem renunciar. Então, infelizmente, a porta é estreita, o caminho é apertado, é difícil, mas somente aqueles que renunciarem alcançarão o céu de glória que o Senhor nos preparou. Glória a Jesus, aleluia. E esses foram alguns dos sonhos eu selecionei, porque eu tenho muitos escritos em cadernos. E também eu gostaria de indicar aos irmãos, que os irmãos assistam o vídeo do pastor Josué Irion, na internet, no YouTube, onde ele fala sobre satanismo, desenhos e games. Então ele fala sobre a Walt Disney, sobre a rede de entretenimento infantil e também games, jogos, onde muitos jovens já se suicidaram por causa de jogos. E nós vemos que o mundo tem caminhado à perdição, a passos largos para o abismo do inferno. Muitas pessoas viciadas, doentes, onde não conseguem viver sem. Isso se chama uma doença, né? O vício é uma doença e deve ser tratado, e através do poder de Deus eu creio que todo mal cairá por terra. Você que tem um parente, que tem um filho que é viciado em redes sociais, em jogos, em filmes, e que estão se perdendo em frente a uma televisão, consumindo aquilo que Satanás tem lhe proporcionado, como na Netflix, em muitos canais, continue a orar, persevere na oração, porque grandes coisas o Senhor fará, porque muito grande é o poder da oração. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então persevere em oração, jejum pela vida do seu filho, da sua filha, do seu irmão,
que pessoas que precisam de oração, precisam ser libertas destes vícios malignos. E pelo poder de Deus, eu creio que todo mal será sanado em nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz do Senhor e que eu possa ter te ajudado mais uma vez. Esses foram alguns dos sonhos. Eu tenho muitos outros sonhos, mas eu dediquei esses para esse vídeo. E que através deste vídeo você seja alcançado, outras pessoas possam ser alcançadas e despertadas. Porque é tempo da igreja despertar, porque o noivo vem aí. Deus continue abençoando a todos poderosamente, em nome de Jesus.